estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar. Boa noite, amada igreja. Boa noite aos nossos irmãos e amigos também que nos acompanham nas nossas redes sociais. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amados, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de podermos cultuar ao Senhor, podemos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, orarmos juntos, orarmos uns pelos outros, orarmos pela vida dos nossos irmãos e amigos que estão passando por dificuldades, com enfermidades e tantos outros problemas, mas sabemos que podemos colocar diante de Deus tudo isso e também recebermos a palavra do Senhor através do estudo da palavra que vamos ter aqui hoje. Então eu quero te convidar para nós iniciarmos esse culto orando, você colocando a sua vida diante do Senhor, nós colocando a nossa vida diante do Senhor e o nosso coração, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine através do estudo, através dos louvores que vão ser cantados, através dos pedidos de oração dos nossos irmãos, que possamos
entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que ouvirmos e aprendermos dele. Eu quero convidar a irmã Márcia para que esteja nos conduzindo em oração, vindo aqui até o microfone, para nós iniciarmos o culto desta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo dia, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, dia de bênção, ó Deus, dia maravilhoso, a qual o Senhor nos deu a tua palavra para a meditação no decorrer do dia. E, ó Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por poder estarmos aqui. Ó Deus, nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida, ó Deus, do nosso pastor que está na direção. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, ele e a irmã Raquel, dando, ó Deus, cada dia mais sabedoria, direção, ó Deus, para que possa ser conduzido pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós. Ó Deus, te suplicamos, ó Deus, pelo culto que vamos prestar ao Senhor, que possa chegar, ó Deus, diante do teu trono de graça, ó Deus, como cheiro suave. Ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a adoração, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom, queridos, podermos colocar a nossa vida diante do Senhor, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Quero te convidar para abrir o seu cantor cristão, no hino de número 154. Vamos estar louvando ao Senhor. Convido o pastor Helenilson, nosso amado irmão Estevão. Vamos juntos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor com todo o seu fôlego, com toda a sua força, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não me irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim,
firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado como a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Se firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, você pode deixar nos comentários aí no Facebook ou no Instagram o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando juntos após o estudo da palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos 131. Chegamos ao 12º dos 15 salmos peregrinos. Iniciamos há algum tempo o estudo desses salmos lá no Salmo 120 e encerraremos com a graça do Senhor no Salmo 134, mas hoje faremos o estudo do Salmo 131. Você que nos acompanha pelo Facebook, estará projetado aqui a palavra do Senhor, mas abra a sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia e mantenha ela aberta. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 131, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos, não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Feche seus olhos, querido. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra, por esse manual de vida que é a palavra dele revelada a nós. Pai de amor, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra e clamamos ao Senhor que seu Espírito Santo nos auxilie, nos direcione no entendimento desta palavra aos nossos corações e na aplicação dela em nossas vidas, Pai. Pela tua misericórdia, usa o teu servo para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, um salmo muito curto, 3 versículos, mas se os irmãos repararem, esses 3 versículos têm lições muito valiosas para as nossas vidas. Um salmo que vai trazer lições importantíssimas, apesar de pequeno, nos traz lições que são muito grandes, lições que são gigantescas, que vamos falar sobre humildade, vamos falar sobre domínio próprio, sobre contentamento, vamos falar sobre esperança e confiança em Deus, tudo isso apenas nesses 3 versículos da palavra do Senhor, no qual o rei Davi, aqui ainda não era rei, mas no qual Davi, servo do Senhor, foi usado como instrumento de Deus, inspirado por Deus para escrever, e Deus fez com que esse salmo chegasse hoje para mim e para você, para que nós pudéssemos aprender aqui com a palavra de Deus. Sem dúvida, os temas aqui tratados nesse salmo são temas que são importantes para a nossa vida hoje. São características que o cristão hoje, a igreja de Jesus Cristo hoje, ela precisa ter, que está revelado aqui neste salmo. Este é um salmo de Davi, e muito provavelmente esse salmo foi escrito por Davi quando? Nós sabemos que os salmos eles foram escritos em determinadas situações, eles são cânticos, muitos deles são orações, e esse aqui nós podemos dizer que é uma declaração de Davi diante de Deus. E muito provavelmente esse salmo foi escrito quando Davi ele estava sendo perseguido, naquele momento ali em que ele começa a ser perseguido pelo rei Saul. Nós sabemos que Davi ele tinha sido ungido
por Samuel, pelo profeta Samuel, para ser rei, mas enquanto isso, Saul, ele ainda era o rei, ele estava no trono, ele reinava. Então Davi, apesar de ter sido ungido para ser o próximo rei, ele ainda não era o rei. Mas algumas pessoas começam a falar para Saul que Davi queria tomar o trono dele. Algumas pessoas começam, alguns súditos ali, conselheiros do rei Saul, começam a falar para Saul que Davi iria tomar, usurpar o trono do rei Saul. E nós podemos ver isso onde? Lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 18, também no livro de 2 Samuel, no livro das Crônicas, está lá relatado esse período em que Davi ele sofre perseguição por causa das acusações que os outros fizeram dele para o rei Saul, e o rei Saul começa então a odiar Davi, porque ele começa a acreditar realmente que Davi era uma ameaça para ele, que Davi poderia a qualquer momento tomar o trono dele. Deus já havia dito realmente que Davi ele viria a ser rei, ele havia sido ungido pelo homem de Deus, pelo profeta, mas ainda não era o momento, e Davi ele sabia disso, e não havia, Davi está declarando aqui que não havia nele nenhuma intenção de se tornar rei dessa maneira, usurpando, tomando o trono do rei Saul. E nessa situação difícil, Davi ele teve algumas chances. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, Davi teve algumas chances de se vingar de Saul. Davi ele estava sendo perseguido por Saul, e por diversas vezes ele teve a chance de, ele que estava sendo perseguido, Saul tentando matar ele, ele teve chance algumas vezes, em que Saul estava ali despercebido, e ele teve chance de matar Saul, mas ele não fez isso, porque ele não tinha no coração dele esse desejo, esse orgulho de se tornar o rei dessa forma, usurpando o trono do rei Saul. Então nós podemos ver esse salmo aqui, entendendo que foi essa situação, a situação em que Davi estava sendo acusado e perseguido injustamente. Nós podemos ver esse salmo como uma declaração de Davi diante de Deus, a respeito daquilo que estavam acusando ele. E ele declara para Deus então que não há no coração dele orgulho, e os olhos dele não são altivos, ou seja, ele não estava desejando algo grande, ele não estava desejando ser rei, ele não estava desejando coisas grandes e maravilhosas demais para ele, como nós podemos ver aqui no versículo 1, ele falando isso. Então ele vai declarar que ele não almeja coisas grandes, que ele está contente e satisfeito com aquilo que até o momento Deus deu a ele, proporcionou a ele, para que ele pudesse viver. Então depois disso ele convoca, no versículo 3, ele convoca Israel, aquela nação, a esperar em Deus, a aquietar o coração, assim como ele, e esperar, aguardar em Deus. Então, esse salmo depois ele passa a ser cantado pelo povo de Israel, quando ia para Jerusalém, para adorar a Deus ali, quando eles peregrinavam até Jerusalém, para no templo, no tabernáculo e depois no templo, adorarem a Deus, prestarem sacrifícios a Deus. E este salmo, como já disse, ele nos traz características do cristão. Eu quero que os irmãos observem aí. O versículo 1 vai nos dar a primeira característica do cristão, que é a humildade. O versículo 2, a segunda característica, que é o domínio próprio, ou o contentamento. E o versículo 3, a esperança. 3 versículos que nos trazem 3 características do servo de Deus, do cristão. Vamos ler juntos e meditar na palavra do Senhor a respeito da primeira característica, a humildade. Versículo 1 do Salmo 131 diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos, não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Aqui Davi ele fala de 2 órgãos do nosso corpo, que normalmente eles são associados à soberba, à arrogância e ao orgulho. O coração orgulhoso e os olhos altivos. O que seria então esse coração orgulhoso? Ele diz que o coração dele não é orgulhoso. Olha só aí na sua Bíblia, observe, ele afirma: o meu coração não é orgulhoso, ou seja, ele não tem um sentimento de orgulho.
Davi está declarando que ele não se sente melhor do que os outros, que ele não se entende dessa maneira, que ele não se entende mais capacitado do que Saul, por exemplo, para ser rei, mas que ele não tem esse sentimento de orgulho, não há nele esse sentimento, no sentido de se achar melhor, se achar maior, se achar mais competente do que os outros. Ele compreende quem ele é, ele sabe quem ele sabe que ele é um servo do Senhor, ele sabe que ele depende do Senhor, ele compreende a sua condição humilde, ele está tranquilo quanto a isso. É isso que ele está dizendo: Senhor, eu não tenho grandes aspirações, o meu coração não é orgulhoso. Depois ele vai dizer que além do coração dele, que é uma disposição interna, uma atitude interna, o coração, eu não sei o que está passando no coração dos irmãos, os irmãos não sabem o que está passando no meu coração, mas Deus sabe. Mas ele também fala de algo que é externo: os meus olhos não são altivos, ou seja, eu não olho com arrogância para as pessoas. Talvez na sua versão esteja olhos altivos, em outras versões pode estar, não tem um olhar arrogante. Então ele está declarando com isso o quê? Que a forma como ele olha para as pessoas não é aquele olhar de cima para baixo, como se ele estivesse em um outro patamar e as pessoas em um patamar mais baixo. Não, ele está dizendo que ele compreende que ele é igual a todos os outros, ele não olha com um olhar arrogante, e essa é uma atitude externa, que se Davi tivesse essa atitude, era perceptível às pessoas. Queridos, nós sabemos quando a pessoa olha para a gente com um olhar arrogante, não é isso? Tem pessoas que conseguem nos diminuir só com a forma de olhar para a gente sabe disso. Então Davi está dizendo: Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não é orgulhoso, e o Senhor e as pessoas também podem testemunhar de que o meu olhar não é um olhar arrogante. Eu não olho para as pessoas com arrogância, como se eu estivesse acima delas, ou se fosse melhor que elas. Não, estão me acusando, alguns que estão lá com o rei Saul estão me acusando disso, mas não, eu não tenho essa atitude. O Senhor me conhece, o Senhor sonda o meu coração, sabe que eu não sou orgulhoso, o Senhor vê os meus olhos, a minha forma de olhar para as pessoas, e sabe também que eu não sou arrogante. É isso que Davi está declarando aqui diante de Deus, e é muito importante nós percebermos isso. Davi não está falando isso aqui para homens ouvirem, mas ele está declarando isso diante de Deus. E algo que é importante, amados, nesse salmo, é nós fazermos a avaliação do nosso coração. Davi está diante de Deus falando a respeito do coração de quem? Dele. Às vezes é muito fácil para a gente falarmos do coração dos outros, falarmos a respeito das atitudes dos outros, mas Davi vai diante de Deus, e ele não fala daqueles que estão acusando a ele, mas ele se coloca diante de Deus, e se declara para Deus, para que Deus sonde o coração dele. Ele sabe que Deus conhece o coração dele. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe, eu não estou com o meu coração orgulhoso, os meus olhos, o meu olhar não é um olhar arrogante. Ele demonstra estar satisfeito, contente com aquilo que Deus havia dado para ele até ali. As pessoas diziam que ele queria assumir o lugar de Saul, mas ele não tinha essa intenção no coração. É isso que ele está declarando aqui. Essa é a declaração de Davi nesse salmo. Eu não procuro coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim, mas o que eu quero é viver a sua vontade para mim, Deus. É isso que o rei Davi, é isso que Davi está dizendo aqui. Eu não almejo coisas grandes, mas eu almejo viver aquilo que o Senhor quer para mim. Então nesse versículo 1 nós podemos ver aqui a demonstração de humildade. Ele fala como o seu coração não está orgulhoso, e os seus olhos não são arrogantes, seu olhar não é um olhar arrogante. Mas o versículo 2 ele vai declarar como o coração dele está. Agora ele fala: o meu coração, Senhor, está assim. Ele disse primeiro: meu coração não é orgulhoso, e agora ele fala no versículo 2: pelo contrário, eu fiz sossegar e calar a minha alma. Guarde isso, querido. Não, significa que Davi, ele não tinha em momento nenhum a tentação de ser orgulhoso. Ele não se sentia tentado a ser orgulhoso em algum momento, a se vingar de Saul em algum momento. Claro que sim, mas ele diz: eu fiz calar a minha alma e sossegar. Como? Como a criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a alma
a minha alma dentro de mim. Queridos, que lição preciosa que esse salmo nos traz. Davi já havia sido ungido para ser rei. Deus já havia dito que ele viria a ser rei em algum momento. Mas ele diz: Senhor, eu fiz calar esses desejos dentro do meu coração, da minha alma. Eu fiz sossegar a minha alma. É claro que vem os momentos em que as situações e saber disso vem tentar fazer com que eu me sinta orgulhoso. Mas eu sei que não há mérito nenhum em mim, mas é o Senhor que me ungiu, é o Senhor que vai me capacitar, e eu vou cumprir a sua vontade no tempo do Senhor. Então eu fiz calar a minha alma, eu fiz calar os desejos da carne, eu fiz calar o desejo de vingança, eu aquietei o meu coração. É como se quando viesse a tentação para Davi, Davi fizesse: coração, espera em Deus. Eu não vou atender os seus desejos carnais. As pessoas falavam para Davi que ele devia tomar o trono. Davi, em uma das oportunidades que ele teve, quando ele estava na caverna de Adulão, ele estava lá escondido, e Saul, sem saber que ele estava lá, entra nessa caverna. E Davi tinha uma oportunidade ali tão grande que Davi chegou a cortar uma parte das vestes de Saul. Ele chegou a cortar uma parte das vestes de Saul e mostrar para Saul: rei, olha só, eu não estou desejando tomar o seu lugar, eu não desejo te matar, acabei de ter a oportunidade e não fiz isso. Porque ele fez calar esses desejos no coração dele. Irmão, sabe o que é isso? Domínio próprio, um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, quando fala do fruto do Espírito, domínio próprio é fruto do Espírito. Quando vem os desejos da carne, faz calar esses desejos com o domínio próprio, o Espírito de Deus em nós. Davi está dizendo aqui: eu tenho tido, Senhor, pela sua graça, domínio próprio. Eu tenho conseguido fazer calar os desejos da minha alma e do meu coração. E, queridos, isso demonstra que não era sem esforço isso. Requeria esforço, requeria relacionamento e intimidade com Deus, desse servo de Deus. Porque se nós não tivermos isso, nós não vamos conseguir dominar as nossas vontades carnais, dominar os desejos do nosso coração enganoso. Somente em intimidade com o Pai nós conseguimos calar aqueles desejos pecaminosos que todos nós temos. Somente em intimidade com o Pai, com o Espírito dele em nós temos domínio próprio, como nós podemos ver aqui. Davi diz: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Deus me ungiu, me chamou, me disse que eu seria rei, mas isso será no tempo de Deus e na forma de Deus. Não é com a minha força, com os meus braços que eu vou conquistar isso. Nós sabemos que o rei Davi, ele era um homem falho como nós. Aqui ele está escrevendo antes de se tornar rei. Durante a sua vida ele teve sim as suas falhas. Mas nós podemos ver neste salmo a palavra de Deus nos mostrando características que haviam no rei Davi ali naquele tempo e que precisam ser características nossas. Humildade, nós vimos no versículo 1. E também é preciso ter domínio próprio. Contentamento. Senhor, eu me contento com o que o Senhor me deu até aqui. Se o Senhor me abençoar mais depois, glória ao Senhor. Mas até aqui estou satisfeito com o que o Senhor me deu. Estou contente. Fiz calar a minha alma, fiz calar o meu desejo por coisas grandiosas. Fiz calar o meu desejo por coisas maravilhosas demais. É isso que Davi está declarando aqui. E ele declara que ele fez isso como? Observe o versículo 2, a segunda parte. Ele diz: como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Que figura bonita, né? Que o salmista usa aqui. Creio que todos nós que já vimos uma criança chorando. Vimos a criança chorando, e o que faz essa criança quando está chorando com fome se aquietar? Fica calminha e sossegada.
a mãe vem, pega ela, essa criança em seus braços e a alimenta, a dá de mamar. Depois que essa criança foi alimentada, ela fica ali no colo da mãe, tranquila, sossegada, às vezes até dorme, né, irmã Renata? Tranquila, porque ela se contentou com o alimento que recebeu. E ali ela está agora segura, tranquila, sabendo que ela depende da mãe. E a mãe é suficiente para suprir o que ela necessita ali naquele momento. Queridos, é assim que Davi diz que ele está. Senhor, eu dependo do Senhor. E eu sei que o Senhor é suficiente para suprir as minhas necessidades nesse momento. Então, quando ele diz que ele está como uma criança desmamada no colo de sua mãe, a alma dele está assim, ele está dizendo: a minha alma, Senhor, depende do Senhor. A minha alma confia no Senhor. A minha alma descansa no Senhor. Porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor faz, o que o Senhor prometeu e há de cumprir. Então, a alma de Davi está como? Sossegada. E a alma daqueles que compreendem quem Deus é, que tem o Espírito de Deus nos dando domínio próprio, está como? Sossegada em Deus, na dependência de Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. E por último, o salmista fala, depois de aquietar o coração dele, declarar a sua condição de humildade diante de Deus, ele diz: Israel, espere no Senhor. Ele aquietou o coração dele e estava esperando no Senhor, e ele chama agora a sua nação também: Israel, espere no Senhor. Humildade, domínio próprio e esperança. Queridos, a nossa esperança está onde? Está em quem? A nossa esperança está em Deus. E por que nós podemos esperar em Deus? Porque nós conhecemos quem Deus é. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Ele derramou sangue por nós, pecadores, quando nós éramos ainda pecadores, rebeldes contra Ele. Romanos 5,8 vai nos dizer isso. Ele então entrega o seu Filho por nós. Por isso nós podemos esperar nele. E a nossa esperança não é aquela esperança: eu espero que amanhã chova, mas eu não sei se amanhã vai chover. Não, eu espero no meu Redentor, e eu sei que Ele vive, e eu ainda o louvarei, como Jó declarou. Eu espero no meu Senhor, e eu sei que Ele está comigo até a consumação dos séculos. Eu espero o meu Redentor, e sei que Ele não dá para mim provações maiores do que eu posso suportar, porque essas promessas estão na palavra dEle, e não há por que duvidar. Se nós conhecemos a Deus e conhecemos as suas promessas, nós esperamos com a certeza de que as promessas se cumprirão. É a certeza expectante do cristão. Eu tenho a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão. Eu tenho a certeza de que Jesus Cristo voltará e nos levará para vivermos com Ele eternamente. Seremos glorificados por Ele e viveremos na eternidade com Ele. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu tenho a certeza de que acontecerá. Essa é a esperança do cristão. É essa a esperança que Davi está chamando: ó Israel, espere no Senhor. Não com dúvida, mas com toda a certeza de que Ele está contigo. De que o Deus da aliança, o Deus que fez promessas, ó Israel, Ele irá cumprir todas as suas promessas. Ele nunca falhou e nunca irá falhar. Por isso, queridos, se nessa noite talvez o seu coração ele está duvidoso, o seu coração ele está oscilando, se você tem vivido dúvidas, não duvide jamais da palavra do Senhor, não duvide jamais das promessas do Senhor, não duvide de que o Senhor está com você, mesmo em meio às lutas e aos momentos difíceis, que Ele está com você até a consumação dos séculos, até isso tudo aqui acabar. E quando isso tudo aqui acabar, será porque Ele voltará para nos buscar.
Essa é a certeza que nós temos. Essa é a nossa firme esperança. Uma esperança na qual nós temos convicção, que nos faz prosseguir, que nos faz caminhar, que na nossa peregrinação aqui, assim como aqueles peregrinos, nós possamos caminhar, declarando e clamando ao Senhor que nos dê humildade, que nos dê contentamento e domínio próprio, e sobretudo caminhar aqui sempre com a certeza de que chegaremos ao destino final, à Nova Jerusalém, aos novo céu e nova terra. Chegaremos ao eterno lar, pela graça de Deus, para vivermos eternamente na glória com Ele. Amados, que o Senhor Deus, em sua bondade, nos dê a cada dia, nele, contentamento e satisfação, porque se Deus, querido, não for o motivo da sua satisfação, o motivo do seu contentamento, nada irá te satisfazer. Você vai buscar por muitas coisas, você vai se ferir, vai ferir outras pessoas buscando satisfação, e nunca estará satisfeito, se você não tiver satisfação em Deus. Ele é o único capaz de nos dar satisfação total, porque em nós existe o anseio pela eternidade. E quando nós nos derramamos diante de Deus, recebemos dele o Espírito Santo, ele coloca a eternidade em nós, a vida eterna. Essa é a esperança, a firme esperança que temos. Vivamos aqui, enquanto estamos aqui, com humildade, domínio próprio e com essa esperança muito acesa em nossos corações. Deus abençoe a cada um de nós, Deus abençoe a você, a toda a sua família, e que essa palavra ache morada em nossos corações e possamos praticá-la para a honra e para a glória do Senhor. Nós queremos orar, quero convidar o pastor Helenilson para estar orando. Nós temos alguns pedidos de oração, também no nosso Facebook, nas redes sociais. Irmã Lucineide Alves, Deus abençoe, nossa amada irmã. Luiz Lobato, Deus abençoe, orar pelo irmão e pela família. Cremilson, Rosa Catarina, Deus esteja abençoando grandemente. Cláudia Gandra, Deus abençoe. Vamos estar orando também pela vida dos nossos missionários, toda a coordenadoria da nossa junta de missões. Vamos ficar de pé, os irmãos presentes. Eterno, bondoso, glorioso, poderoso, maravilhoso, único Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui neste lugar para adorar, magnificar, exaltar o nome do Senhor. Senhor, nós pedimos a Tua graça, as misericórdias do Senhor sobre esses irmãos, que através das redes sociais têm nos acompanhado, e pedimos ao Senhor que cubra cada irmão que tem nos acompanhado no Facebook, no Instagram, do grande amor do Senhor em cada coração. Que esses corações possam, ó Deus, a cada dia, se encher e transbordar das misericórdias do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos aqui presentes, Senhor. Obrigado porque eles vieram a este lugar para buscar mais conhecimento e sabedoria da Tua palavra. Porque sabemos que cada um dos nossos irmãos são necessitados da graça do Senhor. Obrigado a Deus pela vida daqueles que estão sendo recuperados através das misericórdias do Senhor. Obrigado a Deus pelos irmãos da Tua igreja, pela Tua igreja de Israel, pelo povo que chama pelo Teu nome, pela vida do Teu servo que trouxe essa palavra vindo do coração do Senhor para os nossos corações. Ó Deus bendito e querido, tenha misericórdia de nós. Te agradecemos, porque o Senhor nos deu a salvação por Jesus Cristo. Glorificamos o Senhor, porque o Senhor é único, todo-poderoso. Te agradecemos, no doce nome poderoso de Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.